forte, ela começa a querer pegar você. Você abre ela tem noção da quantidade que ela tem, ela começa a querer se amostrar. Exemplo, quem entrou no Instagram ontem que eu mandei o perfil lá, não sei se alguém tem a curiosidade de passar os vídeos. Eu acho que o último vídeo que eu postei, o penúltimo, eu até coloquei lá a legenda, divisão de mandaçara da caatinga. Aí tem um bocado de abelha entrando no pito de uma caixa. Eu comentei com o pessoal que estava aqui antes de começar a aula de hoje. É uma abelha extremamente mansa demais. Mas ela estava tão forte que ela já estava começando a se amostrar. Eu abria ela para fiscalizar, ver como é que estava. Começava o zoom, aquele agito e um bocado voando para cima de mim. Entendeu? Uma abelha mansa. Que praticamente 90% de quem queria mandaçar fala é uma abelha muito mansa. Mas estava começando a se amostrar porque estava muito forte. O que foi que eu fiz? Passei a faca nela. Dividi. Bem? Divisões são feitas com discos maduros. Isso aqui, pessoal, é essencial. Essencial. A gente comentou ontem o seguinte: do momento que a rainha coloca o ovo, até esse ovo eclodir, sair a abelha adulta, são cerca de 20 dias. Correto? 20 dias. Esse processo todo de você colocou o ovo, virou a larva, virou a pupa, a abelha adulta. É 20 dias esse processo aqui. 20, 21 dias. Tá bem? Se eu vou fazer uma divisão e eu vou estar colocando ovos na caixa nova, o que é mais benéfico? Eu colocar um ovo que está perto de nascer as abelhas, ou eu colocar ovo que vai demorar 20 dias para nascer ainda? O que vocês acham? Está perto? Perto de nascer? Perto de nascer. Se é uma divisão, ela vai precisar de abelha adulta rapidamente. Se você colocar ovo verde, que for ovo verde, aquele ovo que a rainha quase colocou agora, vai demorar 20 dias para começar a colorir. Daqui a pouco chega o tempo de morrer. Até as abelhas adultas que você colocou na caixa, os ovos não têm nascido. Quem é que vai cuidar desses meninos? Quem cuida dos ovos são as operárias. Tá bem? Então, só se faz divisão com o disco maduro. O disco tem que estar absolutamente maduro. E tem algumas fotos aqui para vocês saberem identificar o que é um disco maduro. E nas caixas ali tem disco maduro também. Vocês vão ver. Característica do disco maduro, só para vocês saberem assim de boca, depois eu mostro a foto. Disco maduro, ele é um disco com aparência mais envelhecida. Você olha um disco assim, quando é um disco verde, você percebe que é um negócio lisinho, cor de palha, cor de madeira, bem lisinho. Já quando é um disco maduro, começa a ficar aquele negócio mais amarronzado, mais escuro, impressão de velho. E o sinal crucial, que você sabe que um disco está maduro. A rainha, pessoal, começa a colocar ovo das bordas do disco para dentro, ou ela monta o disco de dentro para fora? De dentro para fora. Começa a botar o ovinho aqui e vai rodeando, correto? Então, tecnicamente, quais são os ovos que primeiro vão começar a nascer? Os da ponta ou os de dentro? De dentro. Os de dentro. Então, o disco maduro, quando você olha ele, está aquele discão bem grandão, aí tem um bocado de ovo aqui, ó, um bocado de ovo, e aqui está aquele buraco no meio, fica um CD. Por quê? Porque as abelhas que estavam aqui no meio já nasceram. Então, o sinal de um disco maduro é um disco que ele está coroado, a gente fala. Porque as abelhas do meio já nasceram, está mais à borda com os ovos, certo? Então, isso é um sinal crucial. Se você não conseguir identificar um disco maduro só pela cor, esse aqui é um sinal que ninguém erra. Essa parte do meio está vazia. Sinal que as abelhinhas do meio já nasceram e só tem disco, só tem ovo para nascer nas bordas, certo? Esse é o segundo ponto. Então, uma caixa saudável, forte, discos maduros. A depender do gênero da divisão, deve ser feita apenas se for encontrada uma realeira. Aí isso aqui é um ponto que eu falei, tem que conhecer a espécie que está criando. Se eu for fazer uma divisão de uma abelha melípona, que é aquela que eu falei a vocês ontem, que é por questão genética, eu tenho que prestar atenção se tem realeira? Devo? Não. Por quê? Porque é fator genético, você não tem como saber quem é a rainha até nascer, a filha até nascer. Agora, se eu estiver mexendo com uma trigona, ou com uma frigiomielita, que são abelhas que fazem realeira, pode ter disco maduro, os discos tudo está maduro. Se eu não encontrar uma realeira, eu posso fazer a divisão? Não, porque daqueles discos ali só vai nascer operária, lisangama. A não ser que você encontre uma princesa aprisionada, no caso de cera. Aí você pode levar os discos sem realeira e capturar aquela princesinha e colocar na caixa nova já. Certo? Mas digamos que não tenha nenhuma princesinha aprisionada. Se você vê um disco maduro, tem um bocado de disco, mas você não encontrou a realeira, que é aquela estrutura maior aqui do lado, você pode fazer a divisão? Não vai dar certo. Só vai ter operário.
certo? Então, a depender do gênero que você estiver dividindo, tem que se observar. Se for de uma abelha melífera, uma abelha que trabalha a sua rainha totalmente por questão genética, você pode pegar o disco maduro e não se preocupar, porque uma hora vai surgir uma princesa ali. É fator genético. Se for Physiomelita ou do gênero de Astrimonas, aí você tem que ver se tem uma realeirazinha no canto. Se tiver realeira, é um sinal chave. Opa, hora de dividir a abelha. Se a sua mecha for dividida, certo? Pessoal, qualquer dúvida vai falando. Sim, aí o que tu falasse agora, a rainha, o que é que acontece? Não me esqueço. Eu passei para uma caixa vazia, peguei minha caixa matriz, ó, aí coletei os discos, coloquei aqui no meio, ó, os discos coroados. Peguei um pouco de alimento na caixa matriz também, deixa eu afastar para cá. Peguei um pouco de alimento na caixa matriz também, coloquei aqui ao redor para se alimentarem. E eu coletei as abelhas adultas e depois eu explico como é esse negócio de coleta da abelha adulta. Mas digamos que as abelhas vêm para cá também. Uma abelha melífera, certo? Como é que vai ter rainha aqui? Eu não coletei rainha, não coletei princesa. O que é que vai acontecer? Como é que a rainha vai surgir aqui? Alguém arrisca fora aqui, né? Eu acho que vai transformar uma operária em uma rainha, né? Alguém a mais? Geleia real, né? Não. A abelha nativa não faz geleia real. Certo? Como é que vai surgir uma princesa aqui? Desses ovos que estão aqui, uma hora vai surgir uma princesa, gente. Não é por questão genética? Então, dessas abelhas que estão para nascer ainda, uma hora vai nascer uma princesa, ela vai começar a liberar feromônio, vai passar pelo ritual de aceitação, vai soltar o feromônio do acasalamento, um zangão vai fecundar ela vai começar a colocar ovo. Então, em questão de divisão, é mais fácil você se preocupar com a que tem a realeira do que a que... Nesse caso, sim. Porque se você for dividir qualquer abelha melífera, e tem várias, muitas, se for uma melífera, que a rainha vai nascer por questão genética, você não tem que se preocupar. É claro que acontece o quê? De vez em quando eu vou fazer uma divisão em casa de uma abelha desse tipo. Mas assim que eu abro a caixa matriz, eu vejo que tem uma princesa lá, você consegue identificar. Tem uma princesinha na caixa. Então, para adiantar o processo para mim, não esperar ainda nascer o ovo, eu coloco aquela princesinha e já saco tudo na caixa nova. Às vezes nem é ela que vai ser aceita. Às vezes ela vai passar pelo ritual de aceitação, vão rejeitar ela vai morrer e vai ter que esperar nascer o ovo do mesmo jeito. Mas é uma chance a mais. Entendeu? Mas no caso das melíferas, não tem que se preocupar em trazer uma princesa obrigatoriamente da caixa matriz. Agora, se for uma trigona ou se for de abelhas fisiomelitas, aí você tem que ver se tem realeira, certo? Ou se tem uma princesa aprisionada. O que é que acontece? Pode falar. As operárias que você tira da caixa principal, da matriz, para a outra. Se deixar perto, ela não volta para a matriz, não? Acontece. É por isso que a gente faz divisão, que é que vocês vão ver. A gente, geralmente, aí no meu caso, aí tem, cada criador tem um padrão um pouco específico. No meu caso, sempre que eu faço uma divisão, eu deixo a caixa matriz fechada por 2 dias, 48 horas. Para não ficar um trânsito de abelha de um canto para outro. Entendeu? E também tem um local específico de colocar a caixa depois. Vou falar para vocês. O que é que acontece em alguns casos? Aí não é padrão, certo? Não é padrão que vocês lembram. Essa abelha da caixa do meio aí, chamada marmelada, certo? Ela é uma abelha frisiomelita, logo ela faz realeira, certo? A princesinha fica aprisionada, ou tem a realeira lá. O que é que acontece? E existem criadores que observaram, e isso aí já é constatado realmente em questão acadêmica. Se você passar ovos dessa abelha para uma caixa nova, você não encontrou princesa, você não encontrou realeira, mas se você mas se você colocar, além dos ovos maduros, se você colocar ovos verdes, aqueles ovos que foram a rainha acabou de colocar, observou-se que nessa espécie as operárias percebem que não tem realeira nem tem princesa, então elas ligam 2 ovos para formar uma realeira. Vejam só o grau de inteligência. Elas percebem que não tem realeira, elas percebem que não tem princesa, então elas ligam 2 ovos. Elas tinham como fazer isso se for só ovo maduro? Não, porque o ovo maduro já tem a larva bem adulta. Agora, se você colocar um pouquinho de ovo verde na caixa, elas conseguem ligar 2 ovos para montar uma realeira. Elas sabem que tem a necessidade de ter uma realeira. Também. Isso não é padrão para toda abelha, não. Certo? Isso é uma coisa que acontece nessa abelha específica ou outras espécies.
certo? Mas se eu tivesse colocado só ovo maduro, não ia dar certo, tá bom? Mas se colocar ovo verde, essa espécie consegue fazer isso. Tem algumas outras que fazem, mas não é o padrão. O padrão é você fazer com a realeira ou com a princesinha aprisionada, certo? Vamos lá. Divisão por disco. Deixa eu apagar para fazer para vocês aqui o design de como é a divisão por disco, certo? Que é basicamente isso que a gente fez aqui, porém mais detalhadamente. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui uma caixa matriz, certo? Matriz. E aqui eu vou montar uma divisão. A gente está falando de divisão por disco, certo? Então aqui a gente vai levar em consideração que essas duas caixas aqui são caixas nordestinas, né? Não tem como fazer divisão por moto nem caixa nordestina. Bem? Então essa caixa aqui, ela está muito boa. Ela tem muito pouco de alimento, néctar, pólen, estocado. E aqui no meio está a torre de disco, certo? Isso está aqui, cheio de óvulos. E é claro, tem muita abelha adulta aqui também. Quando eu vou dividir essa caixa, o que é que acontece? Você abriu a caixa, está a torre de disco aqui no meio. Se quando você abrir, o disco que está aqui em cima for o disco maduro, é aquele disco já envelhecido, ou você perceber que ele está coroado, aí você pode fazer a divisão, certo? Agora, se por acaso você abrir a caixa e esse disco que está aqui em cima de um disco verde, digamos que você veja até a rainha aqui em cima colocando o ovo, você pode mexer nesse disco aqui para fazer a divisão? Não. E se o disco que está aqui em cima é o disco verde, é sinal que o disco que está lá embaixo da caixa é o maduro, correto? Certo? Mas eu não aconselho fazer divisão nessa situação. Tem gente que faz o quê? Não, eu abri aqui, o disco que está aqui é o disco verde. Aí o cara inventa de desmontar um ninho todinho. É sério, acontece isso. O cara vai lá, tira o disco verde, causa um estresse da moléstia nas abelhas, para tirar o disco maduro que está lá embaixo e fazer a divisão. Eu não faço isso. É estresse demais, corre risco de danificar o disco. Tá vendo? Então, pode olhar nas minhas caixas, que eu vejo que o disco maduro está em cima, aí eu não faço. Eu vou tirar o disco maduro que está aqui em cima e vai ficar os verdes embaixo. Eu não mexi tanto na estrutura. Quantos discos eu tiro, Romulo? Geralmente eu costumo tirar dois discos. O coroado e o que está logo embaixo. Certo? Porque pense comigo, se o disco aqui de cima é o que está mais perto de nascer, o que está embaixo dele vai nascer logo depois. Né? E quanto mais para baixo for, mais novinho é. É isso? Então pronto, então eu costumo pegar dois discos. Aí você faz o quê? Coletei os discos, ó, vai vir algumas abelhinhas no meio, certo? Não tem problema, vai precisar de abelha mesmo. Então eu vim para cá, ó, coloquei dois discos coroados aqui. Certo? Passei para lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou coletar aqui um pouco de alimento e colocar para elas. Então você coleta, você vai abrir os potinhos, você pode tirar um pouco do pólen se quiser, não é obrigatório levar pólen, pólen a gente pode usar de imediato. Eu costumo colocar, aí cada criador também tem o seu padrão, eu costumo colocar. Pego 2 potinhos de pólen, passo para cá, coloco no canto da caixa. 2 potinhos, certo? E pote, gente, pote de mel é difícil de tirar. Eu nem aconselho tirar o pote de mel. Você vai mexer, vai estourar, é uma característica muito fina. Então o que é que eu faço? Tem aqueles copinhos de café, 50 ml, pequenininho. Eu pego um copinho de café daquele e boto dentro da caixa. Você não vê que nas minhas caixas tem. Eu boto um copinho de café aqui no canto, ó. Coloco uns palitinhos de dentro, um palinho de dentro, um pegador de roupa quebrado. Só para não se afogarem. Aí eu extraio um pouco do mel daqui e deposito aqui dentro do copinho. Elas coletam, depois elas mesmas constroem os potinhos de cera e passam esse mel para dentro. Certo? E o que é que eu faço fora isso? Não é aquela lâminazinha de cera que eu mostrei a vocês? Cera? Eu vou jogar aqui. 1 ou 2 folhinhas de cera. Que elas vão precisar para moldar. E cera é o tijolo delas. Certo? Então, ó, passei o disco. Passei os potinhos de pólen. Coloquei um copozinho de café, extraí um pouquinho de mel, coloquei aqui dentro. Está faltando só o que agora para completar a divisão? O que é que está faltando aí para a divisão completa? A abelha adulta, para cuidar
desses dias e começar a construir. Como é que se coleta a abelha adulta? Já imaginou que eu vou ficar pegando a abelha uma por uma na mão e sacudir dentro da caixa? Não é assim que a gente faz. Como é que a gente faz para fazer divisão por disco e coletar as abelhas adultas? Gente, quando você terminou de montar tudo aqui, está tudo pronto, aí o que eu faço? Eu pego uma faca, qualquer artefato, dou umas 4 pancadinhas na caixa, nessa caixa aberta, a caixa matriz aberta. Quando você faz isso aqui umas 4, 5 vezes, a grande maioria das abelhas adultas vão voar desesperadas para fora da caixa. Porque é um instinto natural delas de defender o ambiente delas. Então elas saem. Quando elas saírem, você fecha a caixa, fecha também o pito de entrada, coloca em qualquer ambiente próximo de você, e essa caixa que é a divisão, você coloca no lugar da caixa matriz. Então as abelhas que voaram vão querer voltar para casa e vão entrar na divisão achando que é a matriz. Certo? Geralmente, para facilitar esse processo, o que é que a gente faz? Você pode pegar um pouco da cera interna na caixa matriz e colocar próximo ao pito de entrada. O pito de entrada está aqui, ó. Vamos imaginar que o pito de entrada é aqui. Certo? Você pega um pouco da cera que está na caixa matriz mesmo, não da cera que você colocou, aquela cera virgem, mas da cera que está aqui dentro. Você pega e aperta aqui no pito de entrada. Porque quando as abelhas forem entrar, elas vão identificar o cheiro delas e vão identificar com mais facilidade e vão entrar. Certo? E essa caixa matriz que você tirou aqui, que você fechou, aí no meu caso, eu deixo cerca de 24 a 48 horas fechada. E depois coloco em outro local. Tu botei uma distância muito grande? Não, teve divisão que eu fiz, da matriz está aqui, eu colocar a divisão e a matriz eu ia colocar uma distância dessa que ficou um prato dessa aqui. Distância pouquíssima. Certo? Quando as abelhas saírem até 48 horas, algumas que ainda estão com a memória muito boa vão querer voltar para cá? Vão. Mas a grande maioria vai sair para identificar a nova entrada e vão se acostumar a ficar lá. Então assim você acabou de estabelecer uma divisão por disco. Certo? Acabou de estabelecer a divisão por disco. Você passou o disco maduro, desse disco maduro logo vai nascer tanto operários para ajudar, como vai nascer também a próxima penicilina que vai ser rainha. Você passou pólen, que vai auxiliar elas futuramente fazer o alimento larval. Você não colocou diretamente pote de mel para fazer melequira, mas você colocou um potinho de café lá para colocar o pote de mel dentro para elas. E coletou a abelha adulta através desse processo de trocar a caixa matriz com a divisão. Assim você estabeleceu uma divisão. O que eu tenho que fazer agora? Só deixar a natureza agir. Fechar, deixar lá. É interessante que como você... O pólen, gente, pólen é um negócio que atrai os insetos. Certo? Por isso que tem gente que não costuma colocar pólen, né, que me divisão. Eu coloco, nunca é errado para mim. Mas eu vedo a caixa toda. Eu deixo só o pito de entrada aberto. Mas tomar cuidado na parte de cima. Eu passo fita branca, certo? Para qualquer outro inseto que tenta entrar, ele ser impedido. Tá certo? E esses potinhos de pólen que você colocar aqui, tu vai passar esse potinho que está inteiro. Não pegar um pote com o pólen saindo, todo largado. Não, um potinho bonitinho, colocou lá, ufa. O que é que eu posso fazer também? No lugar de colocar pólen diretamente dessa caixa aqui, você lembra daqueles bifes proteicos de ontem? Vai fazer uma paçoquinha? Pronto. Aquela ali é a solução. No lugar de você colocar pólen direto da caixa matriz, você pode pegar um bife proteico daquele que também é pólen e colocar aqui para não fazer sujeira. É até bom que você não mexe no alimento da caixa matriz, se não quiser. Você extraiu só um pouco do mel na seringuinha, colocou do outro lado. E aqui você colocou, caso você queira, ou pólen da matriz, ou um bombom de pólen, bife proteico que você confeccionou, comprou. O que mais tem a gente que vende, criador, nos grupos aí, para o pessoal vender. Então isso aqui, você acabou de estabelecer uma divisão por disco. Alguém ficou com dúvida em relação a esse processo aqui? Ô Romulo, quando tu falou que tu fecha o pito ou tu deixa a entradinha, né? Só bota assim de um lado, né? A cera? Ou tu fecha mesmo para elas furar? Não, eu não fecho a entrada não. Eu coloco cera aqui na lateral da entrada para quando as operadas forem chegando, sentir o cheiro, identificar o cheiro da cera da caixa matriz e entrar com facilidade, mas fica aberta. Quem eu fecho durante 2 dias é a matriz. Certo? Então aqui ele estabeleceu a divisão por isso. Certo? Essa matriz, tu acha que dura quantos dias fechada, hein? Não, só 2 dias no máximo. Não, mas tu já, se você passar mais dias fechada, ela aguenta assim? Rapaz, aguenta sendo que não é viável, porque quem tá. As abelhas que estão ali querem trabalhar, pô. Querem restabelecer logo o ambiente.
você deixar fechado é um tiro no pé. Eu já vi gente dizer, que deixa a divisão fechada às vezes, entendeu? Para evitar influência. Se você deixar a divisão fechada é um tiro no pé. Porque a princesinha vai querer nascer ali. Vai querer atrair zangama. Se você deixar ela fechada aqui, ela vai sair para fazer o voo nupcial, para ser fecundada, para atrair zangama. Então, tem gente que faz isso que dá certo. Eu vou deixar a divisão aberta. Entendeu? Tem que ter zangão para trabalhar não, né? Para fecundar a princesinha aqui. Entendeu? E as operárias também que foram passadas para a divisão, elas têm que começar a trabalhar. Coletar néctar, coletar pólen, continuar a vida delas normalmente como seria se não tivesse sido dividido. Certo? Isso aqui que vocês verem é um disco coroado. Olha aí, um disco coroado. Bem, pode ver, é um disco completo, mas as abelhas que estavam no meio já nasceram. Isso é um sinal inevitável de um disco para fazer divisão. Perfeito isso aí, para fazer divisão. Você sabe que em poucos dias vai começar a nascer abelha aí. Com 2 discos desse, você faz uma divisão top. Com 2 discos desse aí. Com o restante dos materiais necessários, claro. Porém, com 2 discos desse, você pode fazer. Detalhe, esqueci de mencionar. Quando você coloca o disco na caixa, a gente não coloca o disco no chão da caixa, não. Porque as abelhas não transitam, em cima e embaixo do disco. Então, o que é que eu faço? Digamos que aqui é o chão da caixa, certo? A caixa vai nessa posição aqui, em pé, certo? O que é que eu faço? Eu pego aquela cera de lâmina, faço umas boloquinhas, faço uma massinha de modelar, né? Faço umas bolinhas, grudo aqui embaixo, aí eu vou e coloco o disco. Aqui em cima. Se eu tiver 2 discos, aí em cima desse disco aqui, eu coloco também mais umas bolinhas de cera, coloco outro disco aqui, ó. Pronto. É isso que eu faço. Porque as abelhas adultas, elas transitam em cima e embaixo do disco para fazer a limpeza, controlar a temperatura. Então você não pode colocar nem um disco no chão, nem um disco em cima do outro sem um espaço. Certo? Então isso aí é crucial também de se fazer. Lá. Além dos discos, o novo enxame deve receber, como falei para vocês, abelhas adultas e um pouco de alimento da caixa matriz para ajudar no desenvolvimento, até que a divisão se torne autossustentável. Caso o enxame que está sendo dividido seja de um gênero, falei para vocês também, que forme realeira, é vital que haja uma realeira dos discos que estão sendo transferidos para o novo enxame, pois é de lá que nascerá a nova rainha, e a simulação foi isso que a gente acabou de mencionar aqui. Bem? E agora a divisão por módulo, gente. Vamos lá, divisão por módulo. Bom, é o melhor tipo de divisão para fazer. Não dá trabalho nenhum. É a coisa mais fácil do mundo. Não é à toa que nesse tipo de divisão as abelhas se desenvolvem mais. Então vamos imaginar aqui que nós temos uma caixa ímpar matriz. Tá aqui a entrada. Aí tem aqui o ninho, o subninho e aqui a morrinha. A gente chama matriz, tá?